Oi, aqui é o Jonathan e hoje eu vou falar um pouco sobre como criar um parser de requisições HTTP em Ruby. Basicamente, uma requisição HTTP nada mais é do que um fluxo de dados em formato texto que segue um determinado padrão. Basicamente, sempre existe essa característica que é a primeira linha possui algumas informações de qual tipo de método essa requisição possui, qual arquivo ela quer acessar no nosso site e qual é a versão do HTTP que ela está usando, seguido por determinados headers e por um body que vai ser um outro exemplo de requisição que a gente vai ver em alguns minutos. Como eu disse, a primeira linha é a linha que define qual é o método que a gente vai estar utilizando nessa requisição. Nesse caso é o método get. Qual é o path, ou qual é o arquivo que a gente quer acessar naquele site. Nesse caso, o path é barra, que significa o diretório raiz. Qual é a versão do HTTP? Nesse caso, a versão HTTP 1.1, seguido por um conjunto de headers que possui o seguinte formato: nome do header, dois pontos, valor. Aqui a gente pode ver que a gente tem três headers: host com valor localhost, o porta 8000, a user agent com valor curl 7.51.0 e accept com estrela barra estrela. E finalizado sempre por uma nova linha. Esse é o padrão de uma request que não tem body. Sempre vai vir a primeira linha com essas informações que eu já havia dito, seguido por um conjunto de headers e finalizado com uma nova linha. Uma outra possibilidade de requisição é a requisição com body, que ela vai seguir de novo o mesmo padrão para os headers, onde você tem a primeira linha com o método, com path, com a versão do HTTP, seguido de headers, nova linha, e depois da nova linha você vai ter o body dessa requisição, caso essa requisição possua um body. E normalmente quando a requisição tem um body, ela vai ter esse header adicional chamado content length, e esse content length vai definir quantos bytes o nosso body vai ter. Nesse exemplo, o nosso body tem 35 bytes. E agora a gente vai ir para o nosso terminal para ver como a gente pode fazer um parser dessa informação utilizando o Ruby. Bom, vamos então começar a criar nosso parser de requisições HTTP. Para começar, eu criei um diretório chamado parser e nele eu coloquei o nosso arquivo com exemplo de uma requisição HTTP. Esse arquivo é o mesmo arquivo que a gente viu no slide, que basicamente tem a primeira linha definindo qual é o método dessa requisição HTTP, qual é o caminho do arquivo que a gente quer acessar, a versão suportada daquele HTTP, qual é o host e outros headers aqui embaixo, e finalizado com a nova linha no final. Eu vou criar dois arquivos. O primeiro vai ser o nosso código do parser em si, e o outro será o parser spec, para a gente poder testar se nosso parser está funcionando corretamente. Vou começar então pelo nosso parser spec. Primeiro a gente precisa incluir o nosso código do parser em si, apesar dele ainda não ter nada. E a gente pode começar nosso teste da seguinte forma. A primeira premissa que nosso parser, que a gente vai criar aqui, let parser nosso parser, ele vai ter um método chamado método, que retorna o nosso get daquele arquivo que a gente viu quando a requisição for do tipo get. Outra coisa também que ele vai ter headers, e o headers vai ser um hash de chave, basicamente chave valor, onde a gente vai ter, por exemplo, o host, e o valor vai ser, no nosso caso, aquele que a gente viu, localhost 8000, além claro, dos outros headers. Esse parser também vai ter um path, que é o
o diretório que a gente quer acessar naquele host. De novo, baseado na nossa requisição, vai ser o barra. O parser também vai nos retornar uma versão, que nesse caso é http barra 1.1. E acredito que por enquanto é isso que a gente quer. Um detalhe aqui é que esse describe class vai ser o valor que a gente colocou no describer aqui. Então basicamente isso que eu estou fazendo é a mesma coisa que fazendo um parser.new. A vantagem de usar o describe class é porque se eu mudar essa classe para outro nome, eu não preciso atualizar essa linha aqui. Então é uma pequena dica aí que eu acho que é bem interessante. Nosso primeiro it, basicamente ele vai fazer o parser da requisição HTTP. Nós também precisamos definir aqui, de alguma maneira, como o nosso parser vai receber essas requisição HTTP. Obviamente, a gente poderia passar para o nosso parser um arquivo. Porém, o motivo da gente estar criando esse parser é para no futuro ele ser usado em, por exemplo, um servidor web. E no servidor web você não vai ter todas essas informações disponíveis de uma vez. Normalmente o que acontece é que você tem um stream de informação chegando e essas informações vão vir picotadas aos pedaços. E você nunca vai ter ela disponível de uma única vez que nem a gente tem nesse arquivo. Então provavelmente em vez de vir todo esse conteúdo da string aqui, que a gente vai ver, por exemplo, aqui, em vez de vir tudo isso de uma vez, provavelmente na primeira comunicação com o nosso servidor web, a gente vai receber somente essa primeira linha pela metade, e depois vem o restante da linha na próxima chamada, e assim por diante. Então, uma das premissas que a gente vai ter aqui é que a gente não vai ter acesso ao conteúdo total da request de uma vez. Portanto, eu acredito que o nosso parser deve ter algum mecanismo, que eu vou chamar nesse caso de feed, onde será inserido algum conteúdo de string, por exemplo, dessa maneira. E o feed basicamente vai incrementar as informações e a gente vai poder chamar esse feed diversas vezes. Por exemplo, a primeira chamada vai ser essa, a segunda vai ser essa, e assim sucessivamente. Em algum momento, nosso parser vai falar que ele está completo, ou seja, que ele terminou de fazer o parser das nossas informações. Como a gente já viu nos slides, o final da request, quando não tem nenhum corpo, é basicamente uma linha em branco. E o nosso parser, então, tem que ser capaz de alguma maneira, comunicar isso para a gente. No meu caso aqui, eu vou falar que quando o método complete responder como verdadeiro, significa para mim, então, que nosso parser está completo e então esses métodos que a gente imagina que já retornarão esses valores que a gente quer. Bom, para simular esse efeito de mandar informações aos pedaços, eu vou criar um método auxiliar aqui chamado itChunk, que basicamente vai ler um arquivo e vai retornar pequenos pedaços desse arquivo baseado na nossa variável size. E basicamente a gente vai abrir esse arquivo, vai ler o conteúdo desse arquivo em tamanho size, nesse caso 10 bytes, até que o arquivo tenha sido lido por completo, que nesse caso EOF significa end of file ou final do arquivo. E o yield vai basicamente mandar para quem estiver usando esse bloco esses 10 bytes de informação que a gente leu desse arquivo. Dado que a gente tem esse itChunk e a gente sabe que no nosso diretório tem um arquivo request.txt que é o nosso estilo de requisição,
O próximo passo, então, vai ser iterar sobre esse arquivo de requisição, que é o request.txt. E como eu disse, ele vai mandar um pequeno pedaço de informação que eu vou chamar de chunk. E só para testar se esse nosso código está funcionando corretamente, vamos printar na tela o chunk para ver se ele está vindo aos pedaços como a gente imagina. E como a gente está usando RSpec, a gente precisa fazer alguma condição aqui só para ver se tudo está setado corretamente. Parser spec.rb. E a gente não definiu a constante parser. A gente pode fazer isso agora. Salva. E como a gente pode ver aqui, ele realmente está retornando para nós pequenos pedaços de informação, que é exatamente como o nosso servidor web receberia essas informações via socket. Obviamente que a informação que ele vai ler de um socket vai vir em pedaços maiores, porém nosso parser tem que ser adaptável a tamanhos variáveis de informações que chegarem e ainda assim ser possível fazer essa extração de informação. Então, voltando para o nosso parser spec, a gente já sabe que o chunk funciona, e como eu disse, a gente tem que passar de alguma forma essa informação para o nosso parser. Como a gente tem definido aqui o parser, eu vou pensar que talvez a API que nós vamos usar aqui possa ser parser.feed, e aqui eu vou passar o chunk. Basicamente eu estou falando que eu estou passando informações, bateu um typo aqui, passando informações daquela request para o nosso parser, e ele basicamente vai incrementar essas informações para até um determinado momento que ele acha que essas informações são suficientes e a requisição está completa. E aqui a gente já pode fazer também as nossas asserções. Então a primeira é que a gente espera que no final dessa interação da request, o nosso parser retorne completed true. Tem esse método chamado completed e ele seja true. Ele também espera que o method seja do tipo get, que é o que a gente tem aqui no nosso exemplo de request, é o get. Vamos deixar o headers para o final. Path, a gente já viu que ele tem que ser o barra. Versão do HTTP tem que ser igual a HTTP barra 1.1. E agora o header tem que ser igual a um hash que vai ter essas informações aqui que a gente já viu. Colar aqui e formatar elas de acordo. Colocar. Então o host tem que ser localhost na porta 8000. O user agent, no nosso caso, é o curl. E conteúdo aceito bom, basicamente esse é o resultado que a gente espera obter do nosso parser. Por enquanto esse parser ele só está fazendo a extração de dados de requests que só possuem headers, mas daqui a pouco a gente já vai modificar assim que a gente terminar essa primeira parte, a gente vai modificar esse parser para ele aceitar também conteúdos no body da requisição, como por exemplo parâmetros, formulários sendo enviados, etc. Obviamente que se a gente rodar esse código agora vai falhar, porque a gente não tem nada definido no nosso código.
Então a primeira coisa que eu vou definir vai ser o nosso método feed. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou inicializar o nosso parser. E aqui eu vou definir o método feed, que vai receber, vamos chamar de partial, que vai ser um conteúdo parcial que vai estar sendo recebido. E o que eu vou fazer aqui, eu vou ter uma variável chamada data, e toda vez que eu receber algum conteúdo no feed, essa variável data vai ser incrementada com esse dado parcial. Porém, a gente precisa agora de algum mecanismo para decidir quando que esse feed de informação está completo, quando que a gente não precisa mais aceitar a informação. Então a gente vai ter nosso método de controle para descobrir se o completed é true ou false. Então a gente basicamente tem que iniciar a nossa variável completed aqui também, que inicialmente vai ser falso. E em algum momento ela vai se tornar true aqui. Agora a questão é descobrir quando ela se torna true. E nesse primeiro exemplo, onde a gente só tem headers na requisição, é bem simples. A request termina quando a gente tem uma nova linha sem nenhum header. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então eu posso criar aqui uma constante chamada end of headers, que vai ser uma expressão regular. E basicamente, se eu tiver uma nova linha sem nenhum header, significa que a gente terminou nossos headers. E aqui eu coloco esse /r/n, porque essa primeira quebra de linha daqui, e a outra /r/n, essa segunda daqui. Então se a gente der match nessa regular expression, significa que a gente chegou no final dos nossos headers. Agora, toda vez depois de eu incrementar nossos dados, eu posso fazer a seguinte pergunta: data tem match com o final dos headers? Se tiver, então basicamente o completed é true e a gente terminou de receber informações da request. O próximo passo, então, depois de entendermos que a request foi finalizada, é processar as informações para que ela seja acessada fora desse parser de uma maneira simples. E para isso eu vou criar alguns métodos de acesso aqui, que a gente já sabe que a gente quer ter acesso ao método, à versão, aos headers, o que mais a gente... e ao path dessa request. Então na verdade, quando os headers forem finalizados, eu posso chamar o método process, que vai processar essa data. Eu vou setar o complete dentro desse método process. E o que eu vou fazer aqui também é o seguinte. Primeiro eu vou setar aqui headers como um array vazio na nossa inicialização. Depois eu vou quebrar essa data que a gente tem em linhas. Dessa forma, em vez da gente ter toda essa string única, a gente vai ter um array de strings contendo, cada linha contendo essas informações. A gente vê um padrão aqui que é o seguinte: os headers, eles sempre têm o nome do header, 2 pontos, e o valor. Nome do header, 2 pontos e valor, com exceção da primeira linha, porque a primeira linha ela tem um tratamento diferencial. Então o que a gente vai fazer é, para a primeira linha, eu vou criar a variável firstLine,
e ela vai ser igual à remoção da primeira linha. Então lines, por exemplo, lines agora não contém mais essa primeira linha, e lines vai conter somente um array com esses valores aqui. Por quê? Porque o próximo passo vai ser, depois de extrair os valores da primeira linha, vai ser extrair os valores dos headers, e os headers possuem o mesmo padrão, com exceção da primeira linha, então eu posso iterar basicamente sobre as linhas depois e fazer essa extração facilmente dos headers. Então a primeira linha a gente sabe que ela contém o método, o path e a versão separados por espaço entre cada parte dessa informação. Então eu posso falar que o path, que o método, que é a primeira informação que aparece, o path e a versão do HTTP é igual à primeira linha quebrada em espaço. Dessa forma, que a gente vai ter aqui, só para ilustrar o que acontece. Primeira linha é igual a isso. Quando a gente der o split no espaço, a gente vai ter um array que vai ser basicamente esse conteúdo, get barra e http 1.1. No Ruby a gente tem essa técnica de atribuir variáveis a um array. Então, como a gente definiu 3 valores aqui, o que vai acontecer é que o method vai ser igual a esse, o path vai ser igual a esse, e o version vai ser igual a esse cara ali. Basicamente é isso que a gente está fazendo nessa linha de baixo. É um pequeno truque do Ruby. Uma outra coisa que a gente poderia estar fazendo também, basicamente, seria, em vez de fazer essa atribuição inline, basicamente, a gente teria que quebrar as linhas e daí atribuir os métodos baseado no index index de array, né? Por exemplo, esse seria o method, o path seria a posição 1 e o get a versão seria a posição 2 do array. Então, basicamente, essa versão aqui é um atalho para essa versão e é bem mais simples, na minha opinião. Depois de ter feito o split do primeiro método, o que a gente quer fazer agora é iterar sobre as linhas. E agora, as linhas, como eu disse, só vão conter os headers que a gente precisa. E para cada linha, a gente vai usar a mesma técnica que a gente já fez aqui para extrair o nome do header e o valor do header. Só que em vez de extrair baseado no espaço, a gente sabe que o que separa os headers dos seus valores é o 2 pontos. A gente faz o split e a gente vai falar que setar na nossa variável headers, no nosso hash headers, o nome sendo igual ao value. A gente ainda precisa fazer uma normalização nesse value, mas antes de fazer essa normalização, eu vou rodar esse código e vamos ver se você consegue ver o que a gente precisa normalizar nesse value que a gente está pegando dos headers. Vamos agora rodar nosso código, ver se tem alguma coisa que a gente esqueceu. Variável first não está definida. Sim, a gente usou aqui first line, só que usou outro nome aqui na linha de baixo. Vou rodar de novo. Bom, funcionou quase, só que aqui a gente consegue ver porque a gente precisa de um step adicional para normalizar os nossos headers. Vocês podem ver que a diferença aqui é que foi esperado o accept estrela barra estrela e o que ele recebeu foi o accept
com espaço, estrela, barra. A mesma coisa com localhost. Localhost porta 8000, só que aqui ele recebeu espaço localhost. Ah, interessante aqui também que o 8000 foi embora. E a gente, na verdade, não quer isso. Então, um outro detalhe. Primeiro vamos arrumar aqui a questão do espaço a mais. Isso é bem simples. A gente pode fazer o lstrip, que vai funcionar da seguinte forma. Se eu tenho uma string dessa forma, depois de executar o lstrip nela, a string vai ser... Depois de executar o lstrip, esse vai ser o resultado. E agora, se a gente rodar novamente, quase todos passaram, porém o 8000 está faltando. Por quê? Porque quando a gente deu o split na line, o 8000 ele também tem os 2 pontos e ele acabou sendo quebrado. Se a gente der uma verificada no que acontece aqui quando a gente dá um split no 2 pontos, a gente vai ver que, ao contrário dos outros headers, esse daqui vai retornar um array de 3 partes ao invés de somente 2. A gente pode ver o curl, 2 partes, o accept, 2 partes, e o host. E o host tem 3 partes de... E a gente não quer isso. Na verdade, a gente só quer dar split na primeira ocorrência dos 2 pontos. E para fazer isso, a gente pode passar um argumento opcional pro split, que basicamente fala em quantas partes a gente quer quebrar essa string. E aqui no caso a gente está falando apenas 2 partes. E se a gente achar outros 2 pontos mais para frente, a gente basicamente vai ignorá-los. A gente vai dar de novo o teste. Passou. Basicamente, então, esse é o nosso código do parser de uma requisição HTTP. Sem nenhum body, somente com os headers. E como vocês viram, é muito simples. A técnica que a gente usou é ter uma string que vai receber todas essas informações vindas do método feed. Quando a gente vê que o cabeçalho já foi totalmente processado, totalmente recebido, a gente começa a fazer o processamento dessa informação. E daí no final, seta a variável de controle completed como true, para indicar que a gente terminou o processamento. Muito simples. Obviamente que esse parser aqui não é robusto o suficiente para estar em um ambiente de produção, porém ele já te dá uma ideia de como o parser de uma requisição HTTP funciona e te dá uma base aí para você estudar mais a fundo parsers que estão aí que são usados hoje em dia, e daí você vai ter uma boa ideia de como eles funcionam.